I could bathe in the moonlight. Ooh, this is it now. Come out of the shadow. Make the walls fall. Memory is headed for disaster. Heart is beating slow. I hear the words, I see the ghost of laughter in the afterglow. This is Bom dia, sexto ano, estudantes, professores, família, quem estiver aí nos acompanhando. Muito bom estar aqui com vocês depois dessas 2 semanas aí com aulas, né, que foram gravadas. Hoje aqui, aula ao vivo em um formato um pouco diferente, porque iremos tratar de uma revisão. E aí eu vou olhando aqui, todo mundo dando bom dia, é isso mesmo. Os estudantes estão acostumados, essa semana, algumas aulas estão com um professor, né? Então, no caso, hoje eu estou aqui só no palco, mas vocês aí, professores, me ajudem nessa moderação. Então, vocês estão convidados a moderar a aula comigo aqui hoje. Tudo bem? Por que revisão? Nós temos alguns municípios que estão em feriado, né, que decretaram feriado municipal e outros não. Então, nós viemos com a proposta de revisão. Isso não é só em educação física, isso acontece em todos os componentes. Então, é um momento aí de resgatarmos uma aula onde a gente começou a falar de esporte de invasão ou territorial, especificando o handball. Então vai ser muito gostoso, eu quero muita participação de vocês. Estou vendo aqui, olha, alunos da Flórida Paulista, Escola Pércio, pessoal, muito bom dia para vocês. Estudantes, a nossa aula acontece com muita interação, então passem as respostas de vocês para os professores. Professores, nesse contexto de revisão, eu peço para que vocês também coloquem aí as expectativas dos alunos após essa aula que nós tivemos. De repente, eles vieram com algumas questões que hoje a gente pode dar uma resolução maior a elas. Eu recebo, né, no meu contato, né, pessoal, muitas perguntas dos estudantes. Eu acho isso muito legal. E se eles passaram após essa aula que nós tivemos para vocês, manda aqui, eu vou tentar acompanhar no chat, é o que eu disse. Vocês são hoje os meus moderadores, então podem mandar aí se tiverem perguntas dos estudantes. A habilidade na tela para que vocês possam printar, embora vocês já estejam com o material. Essa aula ela está lá também no nosso repositório completinha, da primeira vez que demos juntas, eu e a professora Juliana. E ainda tem muitos bom dias aqui. Habilidade. Experimentar e fruir esportes de marca e invasão, valorizando o trabalho coletivo e protagonismo. Eu sempre digo que vamos falar de esporte, a gente precisa falar dessa questão do trabalho em equipe, dessa valorização do protagonismo individual, que cada esportista, que cada estudante desempenha no momento da execução do tal esporte. E hoje, em específico, nós temos como os objetivos proporcionar aí a experimentação e fruição dos esportes de marca e invasão, valorizando esse trabalho coletivo e protagonismo. Hoje nós vamos ficar mais na fruição. Vou passar um vídeo em que os nossos estudantes, vocês aí em casa, vão conseguir ver o handball acontecendo um pouco. Sexto ano, eu acredito que o que vocês já tiveram desses esportes de invasão foi realmente a questão da preparação. Eu sempre vou dar uma paradinha aqui, tá? Para ver se os meus moderadores estão me ajudando aqui. Os alunos adoram aula de educação física lá de Votorantim. Muito obrigada. Então, vamos lá.
essa questão de se apropriar, né, do esporte propriamente dito, ela vai acontecendo desde os anos anteriores que vocês tiveram. Quem aí está me assistindo e brincou de queimada, de algumas brincadeiras que a gente chama de pré-desportivo, que preparam a gente, os nossos movimentos para o esporte propriamente dito. Vocês lembram das nossas primeiras aulas esse ano? Nós falamos muito isso e diferenciamos brincadeira, do que é o que é o pré-desportivo, para chegarmos no esporte. Claro que vocês no sexto ano estão vendo agora aí esses esportes de invasão, a gente vai começar a se apropriar mais. Ah, professora, mas nós não podemos jogar ainda. Mas vocês jogarão. Então, precisamos nos apropriar desses esportes de invasão, ou em alguns lugares vocês verão também como esporte territorial. Aí eu pergunto para vocês, vamos juntos lá. Tendo a vivência na escola dos pré-desportivos e do esporte de invasão, como podemos pensar na prática e também no trabalho em equipe e o protagonismo para esses esportes? Então, vocês estão no sexto ano e tiveram alguns pré-desportivos, algumas brincadeiras que envolviam movimentos desses esportes. Professora, mas nós já jogamos, né? Nós já praticamos esses esportes de invasão territorial. Sim, lá nos anos anteriores. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, sim. Muitos professores já colocam ali para a gente já passa para os nossos alunos esses esportes, mas sem abrangência total das regras, cada etapa sendo desenvolvida de uma forma legal. Então, vamos lá. Olha, muito bom dia, pessoal aqui. Queimada é uma atividade lúdica para o handball. Aí vem o professor Flávio, isso, e a gente vai treinando eles, né, professor? Quando vocês, por exemplo, jogam a queimada, vocês não tentam queimar o colega, então você não faz o arremesso? Esse arremesso é um pré-esportivo ali para quando você for arremessar as bolas ao gol ali. Mas, professor, por que você falou handball? Então, o handball é um esporte de invasão? Vamos todos juntos aí à minha primeira interação. E aí eu venho com uma pergunta e opção de 2 respostas. Eu quero ver todo mundo aqui no chat. Professora Cláudia, a queimada podemos trabalhar várias habilidades. Professora, verdade, não é? Então, vamos lá. Eu pergunto para vocês. É o conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe ao introduzir ou levar uma bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra / campo, defendida pelos adversários. Gol, cesta, touchdown e outros, protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo. Falamos de qual tipo de esporte? Então, agora eu fiz invertido, né? Eu coloquei o conceito e vocês vão falar aqui para mim, ó. Se estamos falando de um esporte de rede e parede ou se estamos falando de esporte de invasão territorial. Gente, muito legal, professora Gleice, José, professora Elaine, professor Fernando, todos aí com alternativa B. E os estudantes estão enviando para vocês as respostas? Eles acertaram falando que é a B? Então, como que a gente, agora, sem a leitura do conceito, estabelece para vocês esse conceito aí, mas de uma forma mais explicada? Então, vamos lá. Nós temos que atingir o campo ou quadra do adversário, pensando que nós temos um alvo. Aí a professora citou nesse conceito cesta. Aí a gente fala de qual esporte? Do basquete. Então, para eu marcar uma pontuação no basquete, eu não arremesso no gol, eu arremesso na cesta. Por exemplo, o gol, eu tenho ali para o futebol, eu tenho ali para o handball. E outras finalizações. Então, sempre eu penso, eu
tenho que fazer a finalização no campo ou na quadra do adversário. O adversário tem que fazer de tudo para me bloquear e não deixar que eu faça o gol, a cesta, por exemplo. E aí, eu acertando o alvo, tenho a marcação de ponto, de gol para minha equipe. Então, é por isso que definimos... e aí eu tenho o desenho, né, do gol mesmo para ficar bem marcado aí essa explicação. E aí, conseguiram captar essa explicação sem ter que decorar conceito? Porque não é esse o nosso objetivo, é fazer com que vocês entendam. Então, quando você vê esse objetivo, né, sendo praticado, em que você tem que atingir o campo ou a quadra do adversário com uma meta, onde o adversário ele tem que te bloquear, não pode deixar de jeito nenhum, e ele tem que fazer o inverso, tem que recuperar essa bola e tentar marcar o gol, a cesta, o ponto no meu campo, aí sim eu tenho um esporte de invasão, porque eu vou invadir o campo do outro para fazer a finalização. Professores, e aí? Tudo bem? Vocês têm alguma coisa para me auxiliar aqui, para completar essa explicação? Podemos seguir? Vamos lá, deixa eu ver. Tem gente ainda dando bom dia, então bom dia para vocês. Os alunos da P Esmeralda colocaram a letra B, então parabéns aos nossos estudantes. A professora Fabiana que falou que está tudo ótimo, então eu vou seguindo, tá, professores? Vamos lá. Interação 2. Agora, estudantes, vamos lá. Mandem as respostas para os professores. Sabendo, então, o que é um esporte de invasão ou territorial, me diga, qual ou quais você já praticou na escola? Professores, coloquem o nome deles ou o nome da escola, de quem realmente está falando aí para vocês. Vamos lá, moderem aqui comigo. Vamos. Os meus alunos também estão acompanhando, tá bom, professora Rose? Um beijo para os seus alunos. Vamos lá. Que mais? A interação foi rápida? Então, professores, é mesmo porque a gente está indo nessa levada da revisão, tá bom? Então, eu vou agora na interação dar um tempinho a mais. Muito obrigada pela dica, tá? Vamos lá. Então eu vou começando aqui com as respostas. Professor José colocou futebol, futsal, handball, basquete. Professor, todos esses seus alunos do 6º ano já fizeram? Hein? Os outros, né, das demais séries, sim. Muito bacana, né, já saber que eles têm esse aporte todo aí, essas experiências. Vamos lá. Professor Tiago colocou que os alunos da escola José Inocêncio, eles fizeram o futsal e aí algumas brincadeiras, rouba-bandeira, queimada. Por quê, né, professor? Nós estamos no 6º ano, é isso mesmo. Eles mais devem ter tido os pré-desportivos e as brincadeiras e entrando aí nessa questão do esporte propriamente dito que eles teriam agora com base no 6º ano. Vamos lá, temos mais aqui. O aluno Rafael, do professor César, colocou basquete, handball e futsal. Deixa eu ver, Antonella, perdi aqui, ó. O professor Reinaldo, ele colocou que a aluna Antonella, o Kaique e Vitor Hugo não estão presentes, estão presentes, então muito legal a participação de vocês. Vamos lá. Alunas, o aluno Lucas e a aluna Vitória, deixa eu ver aqui, gente, que o chat vai passando rapidinho, que falaram queimada, futsal e alerta. Por quê? Eu aceito, né? A gente vai ouvindo essas respostas da queimada, que é o pré-desportivo, que é uma brincadeira, não deixa de ser uma brincadeira dos outros. Por quê? Porque nesse contexto, o esporte propriamente dito acaba acontecendo agora, né? A partir do 6º ano. Então, muito legal eles fazerem essa passagem, né? E saberem que essas brincadeiras, esses pré-desportivos, acabam levando ao esporte, que é o de invasão ou
territorial. Muito legal. Vamos seguindo aqui, professores. Eu depois vou olhar direitinho no chat quando acabar a aula. Eu sempre fico conferindo para saber mais sobre os alunos. Vamos lá. Temos alguns deles aí na tela para vocês. Olha, os alunos falaram futsal, né, futebol, o handebol, o basquete. Citaram também os pré-desportivos. E aí, a gente tem polo aquático, então a gente não imagina, né? Ali é o esporte de invasão, frisbee, futebol, o rugby, futsal, o futebol americano, sim, esporte de invasão. A gente tem um bonequinho aí, né? Correndo, basquetebol, handebol, hóquei sobre grama, rugby. Gente, acabei repetindo o rugby ali, mas beleza. Vamos ver se tem mais alguma interação aqui. Pique bandeira, assim, um pré-desportivo, né? Uma brincadeira ali muito bacana, professora. Então, muito obrigada pela interação. Esses são outros esportes que, às vezes, os nossos estudantes acabam nem conhecendo, mas que podem ir atrás, podem fazer pesquisa, tá bom? Então, ficam aí esses nomes para que vocês possam buscar mais. E sobre o handebol? Vamos falar um pouquinho sobre esse esporte, as suas particularidades? Então, vamos lá comigo na tela. Aí vocês podem dar um print, se preferirem, tá bom? O handebol é um esporte de invasão muito praticado em diversos países europeus. Já no Brasil, esse esporte é menos praticado, se comparado ao futebol, ao voleibol e ao basquetebol. Então, voltem aqui comigo rapidinho. Até tem um professor que colocou assim, que é um esporte iniciado na Alemanha. Não é? Eu estou aqui, estou fazendo os dois, hein, gente? Vamos lá. Deixa eu só ver o que o aluno David falou, que já praticou futebol. Então, obrigada, David. Então, assim, quando a gente pensa, quando eu citei aí, que ele é menos praticado em relação aos outros aqui no nosso país, tá bom? Mas é um esporte hoje muito difundido, muito conhecido e que traz muita alegria, principalmente aos torcedores aí, quando vem os campeonatos acontecendo. Então, um esporte muito bacana de se ver, de apreciar e, olha, gente, de jogar. Quando eu estava lá no meu sexto, sétimo ano, que na verdade a gente chamava de série, eu jogava handebol pela escola e sempre foi muito bacana. Vão falando aí para os professores, professores, vão contando agora para mim aí. Vocês levam a turma de vocês para campeonato de handebol também ou dão preferência aos outros esportes? Então vamos falar que já já eu olho aqui vocês, tá? Vamos lá. O handebol possui uma estrutura interna cuja disputa é baseada na oposição entre duas equipes em um espaço comum, que é a quadra. O objetivo principal de pontuar é impedir que o adversário pontue por meio de táticas ofensivas e defensivas. Então, venham aqui comigo. Isso mesmo. Vocês estão lembrados quando eu dei a definição? Enquanto eu ataco, o outro time tenta defender. Me bloquear ali para que eu não faça, não marque os gols. E a mesma coisa é o inverso. Quando a minha equipe adversária está atacando, o meu objetivo é defender. Então, a partir de agora, sexto ano, vocês vão ouvir muito falar nisso. Ataque e defesa, que são os sistemas táticos aí, né? Os sistemas que eu uso para atacar e os sistemas que o professor, o técnico usa para defender, que em cada hora do jogo eu estou numa posição. Tem hora que o nosso time está atacando e tem hora que o nosso time está defendendo. Ok? Então, esses são os sistemas táticos ofensivos e defensivos que vocês vão ouvir aí, ó. Até lá no ensino médio, vocês vão ouvir falar isso em todos os esportes que a gente for aprendendo. Sim, nos jogos escolares, disse o professor Aparecido. Professor, muito gostoso o handebol, né? Levá-los e fazer que a nossa escola represente, que os nossos alunos representem a escola não só com uma modalidade, mas com outras também. Então, bem bacana.
Aí a professora Fabiana colocou que aqui não conseguimos ir, uma pena, porque eles amam o pro. Vale a pena a gente tentar lutar aí por causa disso, né? Saudades do gesto, disse a professora Maria. Pois é, né? Saudade da quadra, dos jogos, das competições, mas retornaremos. Isso, e aí isso é muito importante. É, Os alunos da escola Santa Antonella falaram que estão adorando a aula, pois eles não conheciam handball, mas conheciam a queimada. Então, eu agradeço a todos vocês. Pessoal, olha só. Quais movimentos você realizou durante a vivência no handball? Eu já tenho uma imagem aí com umas silhuetas que elas trazem para a gente alguns movimentos. Vamos colocando aí, hein? Vamos lá. Tem professor que está falando que adorava jogar handball e as respostas já estão aparecendo. Arremesso, disse a professora Eliana. Impulsão, a professora Aline. Vamos lá. Professora Nilza, da Escola Belmiro Rocha, colocou aqui para a gente passes, arremessos, recepção. Gente, finta. Alunos, estudantes, lembrem desses passes aí que a gente tem, né, desses movimentos. Quando a gente estiver na prática, a gente tem que falar, professor, vamos executar aí, né, aqueles movimentos estudados na aula de handball. Combinado? Então, vou passar aqui para vocês alguns deles, inclusive dos que os professores falaram aqui. Arremesso ao gol, né, professor Fábio? É o desejo ali dos jogadores do handball, menos do goleiro adversário. Então, vamos lá. Passes, arremessos, recepção, finta, progressão e muitos outros. Muitos outros. Aí vem a minha moderadora aqui, professora Márcia Toff, e coloca empunhadura. Exatamente. O modo certo de pegar a bola. E a aluna Ana Flávia, da professora Marina, colocou arremesso. Gente, Escola Elizabeth, a aluna Nicole colocou correr, pular, defender, atacar, finta, drible. Então, são movimentos, sim, utilizados muito nesses esportes de invasão. E eu fico feliz aqui, viu, gente? Rapidinho, vamos visualizar um vídeo? Eu volto já já. Vamos lá. Gente, deu saudade mesmo da quadra, não foi? Mas voltaremos. E aí, agora, mesmo quem não tinha praticado, às vezes até se lembrou, porque praticou, mas não lembrava do nome. Então, é assim um pedacinho do handball para vocês. E aí, a Adriele, professora da aluna Renata, colocou barreira. Então, assim, é muito legal lembrar, né? E ver que vocês tiveram algumas vivências. A barreira a gente monta para impedir ali mesmo que o adversário faça gol. Então, não a gente tem a junção, né, dos jogadores fazendo alguns movimentos para impedir essa ida ao gol. Nós já estamos caminhando para o final da aula e eu estou muito feliz aqui com a interação de vocês. Alunos da Escola República da Venezuela, cadê vocês? O professor está pedindo para chamar, estou chamando vocês aqui. Então, vamos lá, vamos refletir um pouquinho? Os jogadores se deparam com muitas possibilidades que aparecem para resolver a partida. Como ponderamos, então, o trabalho coletivo e o protagonismo para essas situações? Pessoal, a imagem, ela diz tudo, né? A equipe ali, a questão do trabalho coletivo, vibrando por um momento ali da partida.
E aí, gente, eu quero que essa reflexão não acabe aqui na aula de hoje, tá? Porque vocês, sexto ano, serão os nossos representantes aí durante todo esse processo do ensino fundamental, depois do ensino médio, e vocês têm que colocar. E tem que saber mesmo a posição de vocês em uma equipe e como trabalhar essa equipe aí, desenvolvendo bem o seu protagonismo. E a gente já tem aqui, ó, o handball é muito inclusivo. Ó, é assim, perfeito. Também acho ele muito inclusivo. Como é bom dar aula na quadra, a professora Lucimara colocou aí. Eu perdi o que a professora falou disso, do trabalho em equipe, mas eu li, viu? Aqui, ó, trabalho em equipe é muito importante para o desenvolvimento do jogo, disse a professora Andressa, e eu digo mais, a gente consegue transferir isso para o nosso dia a dia, né? Para sermos, assim, pessoas melhores, estudantes melhores, professores melhores, essa questão aí do trabalho em equipe. Como atividade complementar, já que a nossa aula está acabando, já eu tenho que mandar beijo para vocês de tchau. Vou pedir para que vocês pesquisem junto aí aos colegas mais sobre o handball e pensar na possibilidade de um debate dessas pesquisas. Eu ficaria muito feliz em poder participar um pouquinho dessa pesquisa ou ver o trabalho de vocês ter sido desenvolvido. Professor, que pena, verdade, já me mandou corações aqui. Trabalho em equipe, treinamos o protagonismo como um todo. Vou ler os recados de vocês. Agradeço essa participação no chat. Amei ter vocês como também meus moderadores. Vocês avaliem a aula. Semana que vem, gente, não percam, a gente vai trazer um outro esporte aí de invasão e vocês me contem, me procurem lá, né, na minha rede social, o que vocês vão achar da aula da sexta-feira que vem. Eu aguardo vocês, muito obrigada pelo carinho, até semana que vem. Educação é prioridade. Educação é essencial. Quantas vezes você já ouviu isso? Você, pai, mãe, você, professor, você, funcionário da escola. Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizendo que educação é prioridade, que educação é essencial? Quantos candidatos já passaram, pessoas que foram eleitas dizendo que educação é prioridade? Pois bem, tem muitas vezes na vida que decisão é que faz realmente isso ser prioridade, isso ser essencial. E hoje aqui em São Paulo, o governador João Dória tomou uma decisão muito importante. Prioridade para a educação, prioridade para os funcionários, para os professores receberem a vacina, sim, porque não dá para não dizer que as crianças, seu filho, sua filha, não seja prioridade. E a gente está muito feliz. Professor, para a gente aqui em São Paulo, você é essencial, você é prioridade. Você está, sim, já aqui nos próximos dias, começando um processo de vacinação para que a gente possa superar. Pai e mãe, seu filho é prioridade. Por isso que os profissionais da educação são prioridade aqui nessa vacinação. Se você concorda com isso, compartilhe esse vídeo. A gente precisa fazer com que a educação seja realmente prioridade no nosso país, que seja realmente essencial para toda a nossa sociedade, como de fato a gente sabe que a educação é. Mas a gente prova isso fazendo, não é só falando. Parabéns, professores, a gente tem muito trabalho pela frente, mas hoje foi um grande passo, um dia de muita felicidade. Muito obrigado a todos vocês.